do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Centenário Informações. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho. 193 dias já se passaram do ano 2022, faltando 172 dias para terminar o ano. Nós estamos na lua crescente. Hoje nós comemoramos o dia do engenheiro florestal e dia de São João Gualberto. Hoje somente essas duas comemorações. Antes da gente anunciar aqui a nossa convidada de hoje, deixa eu só lembrar aqui, gente, da vacinação contra a Covid aqui em Três Pontas esta semana. Primeira dose, segunda dose e terceira dose para pessoas acima de 12 anos. Quarta dose acima de 40 anos, lembrando que o intervalo é de 4 meses. Terceira dose da Janssen, 4 meses de intervalo também. Horário de 8 às 16 horas em todas as salas de vacinas. De 8 ao meio-dia no PSF Dr. Oscar, no PSF Dr. Odilon, está temporariamente interditado. Atrasos de Coronavac e Pfizer pediátrica somente na Policlínica. Pfizer adulto, atrasos e gestantes, primeira dose e reforço de adolescentes, no posto de saúde Catumbi, de 8 da manhã ao meio-dia. Vacina da gripe está disponível em todas as unidades de saúde. Olha só, campeonato de truco masculino e feminino na festa de Nossa Senhora do Rosário, lá no Córrego do Ouro, dias 13 e 14, quarta e quinta, né? E a premiação é a seguinte: primeiro lugar, troféus, mais R$650, isso para o masculino, viu? Primeiro lugar, troféus, mais R$650 para o masculino. Segundo lugar, troféus, mais R$325. Premiação para o feminino. Primeiro lugar, troféus, mais R$325. Segundo lugar, troféus, mais R$165. Não entendi por que a premiação do feminino tem que ser menor do que a do masculino, já que as mulheres jogam de igual para igual, né? Tem muita mulher boa de truco aí. Inscrições, R$20 por pessoa, R$40 a dupla. O início do campeonato será dia 13, portanto amanhã, 19h30. A organização da festa é do Gustavo, do Marcelo, do Jaime e do José Anilton. Esperamos vocês em uma das melhores festas religiosas da região. As inscrições serão feitas momentos antes do início do truco, no dia 13. O nosso Sentinela em Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a R$10 milhões em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, né, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Meus amigos, hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios doutora Tamires Vieira. Doutora Tamires, advogada e também mentora de comunicação. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que vamos falar sobre a comunicação não violenta. Doutora Tamires, obrigado aí pela sua presença, bom dia. Bom dia, Francisco, é sempre uma alegria estar com vocês, estar, como eu brinco sempre, né, com essa grande voz do rádio e estar principalmente com as pessoas que nos acompanham, não é? Principalmente para tratar desse assunto tão importante, tão delicado, que é a comunicação, em que a maioria das pessoas acham que é simplesmente a gente nascer falando, né? A gente já nasce falando e pronto, mas a comunicação ela vai muito além, vai além daquilo que eu entendo, além daquilo que eu falo, mas vai
também como eu me porto, como eu me coloco na sociedade. E a maioria dos nossos relacionamentos hoje estão fadados ao insucesso, ao fracasso, porque nós não nos comunicamos bem. Como advogada de família, eu percebo que muitos dos divórcios, muitos dos problemas interpessoais, eles surgem por conta da falha na comunicação. Com certeza, a comunicação é a base praticamente de tudo, né, doutora? A comunicação é a base de tudo. É aquela questão, né? Se eu não consigo falar e não consigo me fazer entender, eu preciso ver se tem alguma coisa errada com a forma como eu tenho colocado, a forma como eu tenho me posicionado, como eu tenho falado. É uma coisa que eu brinco sempre. As pessoas às vezes questionam, né? Eu sou responsável por aquilo que eu disse, não por aquilo que você entendeu. E já vem com 1000 pedras na mão, para cima, às vezes, do outro, né? E querendo que, muitas vezes, o outro seja responsável por aquilo que ele entendeu. E não, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e por aquilo que o outro entende. Uma vez que, se eu me comunico mal, se o outro entendeu errado a mensagem, na maioria das vezes é porque eu transmiti essa mensagem de forma equivocada. Agora, essa frase é muito comum nos dias de hoje, né? É muito comum a gente ouvir a pessoa dizer isso. Não, sou responsável porque eu falo, você entendeu, é outra coisa, o problema é seu. E aí você percebe, por exemplo, numa seguinte situação. Às vezes eu falo, eu falo muito para as minhas mentorandas de oratória, no sentido de, olha, manda, porque as pessoas mandam áudio, né? Hoje em dia é só áudio no WhatsApp. E aí, de repente, eu falo assim, para e escuta esse áudio que você mandou. Será que realmente dá para entender aquilo que você quer dizer? Por quê? Porque às vezes a gente, na pressa do nosso dia a dia, a gente falha na comunicação. Eu não olho nos olhos, eu estou falando com você e estou aqui mexendo no celular, estou falando com você e estou olhando para outra coisa, prestando atenção, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, e de repente a minha mensagem chegou equivocada. Eu falo sempre o seguinte: às vezes eu posso falar um eu te amo para uma pessoa de uma maneira bem ríspida e ela vai entender que eu odeio ela. Por quê? Porque eu falei, a forma como eu me comuniquei, a forma como eu demonstrei foi totalmente diferente daquilo que as minhas palavras disseram. Então, a minha fala precisa estar junto com os meus gestos, com o meu olhar, com a forma como eu estou me portando e com aquilo que realmente, o tom da minha voz, com aquilo que eu quero dizer. A gente observa hoje, doutor, que as pessoas estão tendo muita dificuldade não só em se comunicar, mas como entender também aquilo que está sendo dito. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Será que a falha é do comunicador ou a falha é de quem ouviu, né? E aí é aquilo que eu tô trazendo, né? O comunicador, ele falha muito. Por quê? Porque é aquilo que eu estou dizendo. Se ele pensa que a única questão é a responsabilidade por aquilo que eu estou falando, eu não vou tomar cuidado com as palavras que eu vou usar, eu não vou tomar cuidado com o tom da minha voz, eu não vou tomar cuidado se a pessoa está ou não está prestando atenção em mim. Por quê? Porque às vezes você pode estar me dando uma ordem aqui, Francisco, e eu tô, às vezes, né, isso eu falo muito para os empregadores, tá dando uma ordem para o funcionário às vezes está lá do outro lado, então a mãe está gritando com o filho que está lá no quarto, o filho nem às vezes está ouvindo direito aquilo que ela está dizendo. E aí, de repente, aquilo já virou motivo de um conflito dentro de casa, dentro do trabalho, porque a ordem não foi cumprida com exatidão. Mas será que eu dei a ordem com exatidão? Aquele que não entendeu a ordem, será que ele não poderia ter chegado mais perto e ouvido, prestado atenção? E quando você fala comigo, peraí, deixa eu parar e escutar aquilo que realmente você está falando? Acontece muito isso, né? E aí eu uso como exemplo a questão do relacionamento conjugal. Às vezes a mulher está falando com o marido, está falando, e o marido está ali. Ele tá ali na frente, às vezes, da televisão, mas a gente brinca que, às vezes, ele tá na caixa do nada, né? Que é aquele momento em que o homem tá tá ali, mas ele às vezes, está pensando em nada. Não tá ali focado na mensagem que está sendo dada. Mas a mulher acha que realmente ela deu a mensagem. E depois ele pergunta, o que você falou mesmo? Por quê? Porque ele não estava realmente presente durante a comunicação, durante a mensagem. Isso acontece demais. E aí, se ele dá uma resposta dessa, já é motivo de briga. Já né? é motivo de briga. Você estava prestando atenção, você não estava prestando atenção no que eu estava falando aqui, e aí já começa o conflito. E aí a hora do homem, às vezes, falar, olha, que eu estava na minha caixinha do nada aqui, e aí eu não prestei atenção. Você pode repetir, por favor? Porque assim a gente começa a voltar
para que nosso conflito, a comunicação, ela seja mais assertiva, mais direta. Né? E aí evita esse tipo de conflito que acontece diariamente em todos os lugares. E como que surgiu a ideia aí de você entrar nessa área de mentoria também, Tamires? Então, Francisco, eu sou apaixonada por comunicação. Dá para combinar as duas coisas, a advocacia e dá para combinar, porque a advocacia você não pode fazer alguns outros tipos de serviço. Por exemplo, você não pode ser advogado e ser contador, por exemplo, ao mesmo tempo. Não pode. Mas esse tipo de trabalho dá para fazer porque é um trabalho justamente de mentoria, de ensino, né? Eu sou apaixonada por comunicação. Desde pequenininha, eu sou fissurada nesse tema, gosto de falar em público, gosto de me colocar à frente. Já fiz alguns programas de rádio quando eu tinha AM aqui. Então, assim, eu gosto muito dessa área. E as pessoas começaram a me procurar para esse tipo de mentoria. Então, hoje, eu tenho um ex-mentorando que ganhou concursos nacionais de oratória. Tenho pessoas que hoje buscam para relacionamentos, para tratar questões de relacionamento conjugal, pessoas para entender, né, relacionamento, está começando um namoro, peraí, deixa eu ver, o que eu preciso alinhar aqui na minha comunicação, ou se realmente eu preciso deixar essa pessoa porque não tem realmente como a gente seguir, né, nesse caminho. E, às vezes, a comunicação para grandes grupos, né? E apresentação de TCC, todas essas áreas, as pessoas me procuram para trabalhar a comunicação. E eu acho isso fantástico, porque a gente percebe, Francisco, principalmente hoje em dia, né, como que as redes sociais nos exigem. Um empresário, hoje, ele precisa aparecer, ele precisa falar. E a maioria das pessoas com um nível de timidez tremendo não conseguem. Então, a gente precisa trabalhar esse nível de timidez que todos nós temos e trabalhar também, muitas vezes, essa questão da comunicação não violenta. Que, Tamires, parece que eu falei, parece que eu dei a entender, mas a pessoa não acolheu, não entendeu. O que está acontecendo? Onde que está falhando a minha comunicação? E é aí que a gente trabalha. Muito interessante a nossa conversa hoje, viu? Para você que está chegando agora na nossa programação, e nós estamos conversando com a doutora Tamires Vieira, advogada e também mentora de comunicação. Estamos falando hoje sobre a comunicação não violenta. Mas vamos entrar propriamente no nosso tema aqui. Como surgiu esse tema de comunicação não violenta? De onde ela surgiu, doutora? A comunicação não violenta, Francisco, ela é de um psicólogo americano, né? Ele faleceu nos anos 80. E o nome dele é Marshall Rosenberg. Tem até um livro que eu indico para todo mundo, que é o livro Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. O que acontece? O Marshall começou a perceber o seguinte: como que existem pessoas que se dão tão bem na vida, que se relacionam tão bem, que tratam tão bem as outras pessoas, que as outras pessoas entendem aquilo que ele fala, e como que existem pessoas que qualquer fala para ele é uma fala violenta. Tudo que fala, eu costumo dizer, né? Aquele tiro, porrada e bomba. Tudo você fala já é aquele estressadinho que já está entendendo mil coisas, que já está se magoando por qualquer coisa, que já está brigando por qualquer coisa. E aí ele começou a criar métodos para observar o quanto que a nossa comunicação pode se antever, chegar antes de qualquer conflito. Antes, como eu costumo dizer, né? Antes de qualquer briga física, já aconteceram muitas outras brigas na fala, na forma de se comunicar. Então, a comunicação não violenta, ela vem justamente para tratar disso. O Marshall, ele fala o seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. No sentido, vamos lá, Francisco, para alguns exemplos para você. Vamos lá. A pessoa chega em casa e fala assim: aqui em casa é sempre assim, é tudo culpa minha. O que essa pessoa está querendo dizer? Eu estou precisando, olha para mim, eu sou igual a você. Por que está todo mundo me julgando o tempo inteiro? Ela está pedindo, a fala dela está sendo um grito de socorro. Então, antes da gente julgar as pessoas, a gente julgar as falas das pessoas, o que a gente deve falar? Peraí, por que você está falando isso? O que você está sentindo? O que você está
dando a entender, você está dizendo que tudo é culpa sua. Por que você está achando isso? Em vez de, para de frescura e não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque às vezes quando a gente fala, às vezes a gente está querendo expressar algo que está muito mais profundo dentro de nós. Um outro exemplo. Nossa, você não presta atenção em mim, você não sai do WhatsApp. O que essa pessoa está querendo? Deixa eu parar e olhar para você. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fala está querendo dizer algo que nós não conseguimos expressar ou que nós temos medo de falar. É muito interessante. Isso aí é uma coisa muito séria, viu? Porque isso já acontece muito. A pessoa está conversando com a gente assim, mexendo no WhatsApp ali, né? Às vezes ela não tem nem ideia do que ela está falando ali, porque não tem como você concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a falha na comunicação acontece. Acontece, com certeza. Mas é bem isso. E o Marshall, ele colocou o máximo dele é os 3 caminhos para a comunicação. É a observação. Peraí, deixa eu ver. Você está falando algo para mim, deixa eu observar. O que você quer dizer? A forma como você está falando? Você está falando de uma maneira ríspida? Você está falando de uma maneira mais pacificadora? Nossa, Tamires, mas eu tenho que ter muito sangue frio para me tentar exercer essa comunicação não violenta, então, né? Porque eu tenho que ouvir o outro, tenho que prestar atenção. Mas é justamente isso. Eu primeiro observo, eu não julgo aquilo que você está falando. Porque na maioria das vezes, enquanto a gente está conversando aqui, né, Francisco, eu já fico assim, peraí, o que será que ele vai me falar depois? O que eu vou responder? E aí eu perco o momento em que eu preciso te dar a resposta. Eu não estou nem prestando atenção naquilo que você está dizendo, porque eu já estou pensando naquilo que eu vou te responder. Segundo ponto que o Marshall coloca, o sentimento. O que você quer dizer com isso que você está trazendo? E qual que é a sua necessidade? O que você está pedindo com isso que você está me trazendo? Tá, eu falei aí o exemplo do WhatsApp. Você não sai do WhatsApp. Qual que é o seu pedido? Olha para mim, presta atenção em mim. Não seria muito mais fácil, né, Francisco? Olha, presta atenção em mim para o WhatsApp. Só que a gente não fala assim. Não é? A gente já quer resolver o problema. Já vai censurando logo. Já vai censurando. E é essa mania que a gente tem de julgar, né? De que o outro faça, que o outro entenda, de que eu sou o mais importante aqui dessa conversa, então tem que ser do meu jeito. Não, é uma conversa... Para que a comunicação dê certo, eu preciso ter uma conversa empática. Ou seja, eu me coloco no lugar do outro para saber o que ele quer dizer, o que ele está sentindo. Nossa, hoje eu estou num dia mau, estou num dia difícil. Peraí, se você está num dia difícil, como que eu faço para colaborar para que o seu dia não seja tão difícil assim? Nós estamos conversando hoje aqui, gente, com a doutora Tamires Vieira, é advogada e também mentora de comunicação. Estamos conversando hoje sobre a comunicação não violenta. Você que está nos ouvindo aí, se você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer um comentário a respeito do assunto que a gente está conversando aqui, fique à vontade, viu? Pode mandar o seu comentário, a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp em 999-66-1009. No oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Lembrando que até o dia 31 de julho, investa no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí, ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Rapidinho o intervalo aí, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a doutora Tamires. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas.
Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, nossa conversa boa, hoje aqui com a doutora Tamires, né? Doutora, tem um ouvinte participando conosco aqui, ele diz o seguinte: Francisco, por favor, não diga meu nome, meu chefe precisava ouvir essa entrevista de hoje, ele só conversa com a gente gritando. Não é bem por aí, né, doutora? Francisco, e eu tô fazendo uma mentoria para uma empresa específica. E, no caso, são duas mulheres que trabalham juntas e as duas são boas de serviço. Ou seja, o patrão não quer demitir nenhuma das duas. Mas as duas não dão certo. Não dá certo. Não, é aquela coisa, não passa na pinguela. E já foram várias situações em que poderia ter saído briga realmente. Mas o patrão, ele percebeu o seguinte: peraí, o que a gente precisa fazer aqui, e eu falei até para esse patrão, eu falei assim: olha, você está de parabéns, porque não seria todo mundo que teria essa paciência de moldar o empregado para chegar nesse consenso. Então, eu estou fazendo a mentoria com elas, para quê? Para que as duas entendam que eu preciso me colocar no lugar do outro e que existem formas de eu falar qualquer coisa com a outra pessoa sem agredi-la. Então, a comunicação não violenta, e agora, né, essas duas pessoas estão aí ficando moldadas nesse sentido, e as duas vão permanecer na empresa. Então, assim, é muito sério, porque muitas vezes eu deixo de fazer e de cumprir o meu papel, porque muitas vezes eu me preocupo com aquilo que o outro está agindo, né? Então, infelizmente, se o patrão não está ouvindo, então vamos acolher essas outras técnicas, né? Da paciência, principalmente, porque não é fácil, realmente, quando a pessoa não sabe se comunicar e só fala com o outro. Eu falo muito isso, né? A maioria das pessoas querem dar ordens e não coloca nem o por favor na frente. Vamos colocar no plural, em vez de só você, faça isso, faça aquilo, né? Então, esses detalhezinhos fazem toda a diferença na hora de se comunicar. Eu acho de uma importância enorme essa questão da comunicação no trabalho, né? O rendimento da empresa é outra quando a comunicação é perfeita entre superiores e subordinados, entre os próprios colegas de trabalho ali, né, doutora? Sim, o rendimento da empresa Isso seria assunto para um programa inteiro, Seria, né? Assunto para um programa inteiro. Eu falo que esse assunto, ele é muito gostoso, tanto que hoje em dia, e a comunicação não violenta, Francisco, para a gente ter uma noção, ela é aplicada, inclusive, hoje em dia, pela justiça restaurativa, que quer chegar no deslinde dos problemas. Vamos lá, teve ali uma questão de violência, principalmente no âmbito criminal, uma questão de violência que as pessoas sempre não podem se encontrar e sempre tem aquelas brigas, né? E aí, às vezes, a pessoa vai presa ou então responde de maneira em casa, né? Pela prisão domiciliar e tal. E aí, o que acontece? Normalmente, quando essas pessoas se encontram de novo, tem briga de novo. O que a justiça restaurativa faz? Ela, no meio do processo, ela chama essas duas pessoas, quando se reconhece quem que é a vítima e quem que é o réu, chama essas duas pessoas para quê? Para trabalhar no meio do problema. Mas aí tem um pedido de desculpa, como que é? Existem, inclusive, situações em que o agressor ele se reconhece tão errado e pede perdão para a vítima. E aí o que acontece? Aquele ciclo vicioso de violência, ele se extingue. Por quê? Porque foi na raiz do problema através da comunicação não violenta. Isso aí se aplica também muitas vezes em briga de vizinhos também, né, doutor? Sim, em briga de vizinhos. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei, a briga é sempre por causa de um som alto, tá? E aí, de repente, o outro vizinho toma isso como problema também.
E aí, às vezes, o outro que está sempre com o som alto, vamos colocar entre aspas aqui, sem maldade, o outro vai começar também a colocar o som alto com maldade. E aí precisa se chegar a um consenso para que esse conflito seja resolvido. Então, e como que eu faço isso? Através da minha comunicação, através de uma mediação de conflitos. Por quê? Porque realmente não tem como eu conversar. Então, vamos tentar mediar, resolver isso através de um acordo, de uma conversa. Quero mandar um abraço aqui para Elizabeth, nosso ouvinte lá da cidade de Paraguaçu. Ela tem perguntas, doutora, muito boa essa entrevista. Um assunto realmente muito oportuno. O que está acontecendo com o ser humano? Por que essa dificuldade de comunicação? Muito legal, muito legal. O que acontece? O ser humano, ele tem se tornado cada vez mais egoísta, Francisco. Eu penso que é esse o X, o grande cerne da comunicação. Embora sempre tenhamos tido problema com a comunicação, com brigas, com conflitos, e por isso surgiu o direito, o ser humano está cada vez mais egoísta, pensando cada vez mais em si próprio. Então, já não importa se eu estou falando, se o outro está me entendendo, se o outro não está me entendendo, se eu estou ouvindo ou não, se aquilo que o outro está falando é importante para ele ou não, eu começo a pensar só em mim. E aí, nisso, começam os grandes conflitos da minha comunicação. Por quê? Não importa, você está aí falando, deixa eu falar. Eu não parei para te olhar, não parei para te ouvir. E aí, eu tenho um poeta mineiro, Rubem Alves, de Boa Esperança, que ele fala o seguinte, que do mesmo jeito que existe curso de oratória, que eu dou, deveriam existir cursos de escutatória. Por quê? Porque a gente está muito preparado para ouvir. Igual a gente coloca aqui, ou então igual as pessoas estamos ouvindo aí, ouvindo a música. Mas as pessoas e nós não estamos preocupados em escutar. Que é prestar realmente, e aqui tem muitas pessoas que estão nos escutando realmente, parando, ouvindo, prestando atenção, fazendo perguntas, mas existem pessoas que estão aí, ouvindo, tá entrando a informação, mas eu não me atentei, porque eu tô aqui ouvindo o rádio, fazendo outras coisas, não é? Porque é assim que a nossa vida funciona. Mas quando eu escuto, eu paro para você. Eu estou aqui parado para ouvir você. E aí eu presto atenção. E aí, Rubem Alves ele ainda fala isso. Deus talvez é isso, a beleza que se ouve em silêncio. Ou seja, eu consigo parar e ouvir o outro, dar todo o sentido, dar toda a atenção que o outro merece. Mandar um abraço para o Rian também, aqui. O Rian é uma fofura. Ele tem 11 anos e acompanha sempre as nossas edições do Centenário Informações. Gosta de ouvir as nossas entrevistas. Ele faz uma perguntinha interessante, a perguntinha dele aqui, doutor. Na sua opinião, doutor, as guerras acontecem por falha na comunicação? Com certeza. Ian, interessante a pergunta dele. Ian, tá de parabéns, viu? Continua ouvindo que você vai estar sempre bem informado e já preparado aí para se comunicar. Com certeza, Francisco. O que acontece? As guerras acontecem também por conta de questões financeiras, de questões políticas. Esse aí é o grande problema das guerras. Mas hoje em dia, principalmente se a gente pegar guerras civis, que são questões, às vezes, por partidos políticos, questões que acontecem dessa forma, a gente vai perceber o quê? Peraí, era só uma falha na comunicação, era só resolver. Por que não, aquela coisa, né? Por que não sentou e conversou? Não é? Grande parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos por causa de uma conversa, não é? Aí o Ian pergunta, né? Talvez essas guerras que não são por questões políticas, mas as guerras que acontecem todos os dias dentro de casa, uma briga de vizinho, um assassinato, todas essas questões muitas vezes se resolveriam por uma conversa, sem dúvida. No trânsito principalmente também, né, doutora? E aí entra de novo a questão da empatia, que o Marshall Rosenberg fala muito. É só ter um pouco de paciência. Para que eu vou já logo meter a mão na buzina? Para que eu já vou logo sair gritando? Por que muitas vezes eu não consigo? Se eu quero falar, se eu quero xingar, xinga para dentro, né? Fala baixinho dentro do carro, não precisa externar isso.
Porque se eu entendo que se eu estou com pressa no trânsito, o outro também deve estar, se eu tenho uma obrigação em casa, o outro também deve estar, se eu começo a me colocar no lugar do outro, a minha comunicação, ela é diferente. Porque a comunicação, Francisco, não é só aquilo que eu falo, não é só aquilo que... como eu coloco as palavras, mas também tudo em mim é comunicação. O meu jeito de vestir comunica. Eu falo muito isso para as minhas mentorandas. O meu jeito de me portar comunica. A minha roupa comunica. Por isso que médico usa branco. Porque a comunicação do médico já começou a chegar no sentido de que, olha, eu sou médico, estou de branco. Por quê? Porque tudo em nós fala. Existe um livro que fala isso, o corpo fala. As minhas mãos falam, o meu jeito de me portar fala, o meu jeito de me sentar fala, e principalmente o meu jeito de olhar, o meu jeito de sorrir. É aquela coisa, né, que eu disse no começo. Se esse patrão aí, dessa pessoa, começasse a falar com mais doçura, porque muitas vezes a gente acha que para ser ouvido, para que a minha fala tenha força, eu preciso gritar, e não. Eu só preciso me fazer entender. E fazer entender. E tem um pensamento que fala isso, né? Quanto mais vazio o carro de abóbora, mais barulho ele faz. Carroça vazia. A carroça vazia, isso mesmo. Faz um barulhão danado. Tem um outro ouvinte aqui, ele não se identificou e ele diz o seguinte: é uma coisa muito séria. Grande parte das pessoas que têm um cargo mais elevado acha que pode confundir ser enérgico com falta de educação. Exatamente. Né? Então não é porque a pessoa tem um cargo mais elevado que ele vai ter que ser duro, que ser ríspido com as pessoas. Ele pode usar da autoridade dele de uma forma mais suave. Exatamente. E os frutos... A harmonia no trabalho ali vai ser até melhor, exatamente. Né, os frutos serão muito melhores. Com certeza. Muito melhores. Por quê? Porque eu começo a me colocar de uma forma em que os meus funcionários, em que as pessoas que estão ao meu redor, elas vão começar a me respeitar e não ter medo de mim, porque é diferente, o medo do respeito. E além disso, eu vou começar a atrair as pessoas para perto. Eu não vou ser aquela pessoa que vai chegar nos lugares e vai querer ficar todo mundo longe. Por quê? Porque a minha comunicação, ela vai ser uma comunicação que atrai. Uhum. Comandos de maneira equivocada, isso é muito comum também, né, doutor? É aquela coisa, né? Vamos lá, um exemplo. A mãe está ali em casa e ela já pediu para o filho pegar os brinquedos. Falou isso há um tempo atrás e, de repente, todos os dias a mãe chega em casa e fala: eu não aguento mais esses brinquedos esparramados pela casa. E, às vezes, é para uma criança de 4 anos, por exemplo. Essa fala dessa mãe, para a criança, tanto faz, tanto fez. Não aguento mais os brinquedos esparramados pela casa. Coitada da minha mãe, não aguenta mais os brinquedos. Mas se a mãe chega e fala: meu filho, vamos pegar os brinquedos e vamos guardar os brinquedos naquela caixa? Qual que é a diferença do comando? A criança, ela já entendeu: peraí, a minha mãe quer que eu guarde os brinquedos. Então, muitas vezes eu falo para o outro de uma forma em que eu não estou realmente expressando aquilo que eu quero dizer. E nesse imbróglio todo, nessa bagunça, eu fico sempre achando que o outro é que tem culpa por aquilo que não entendeu. Que eu disse, mas muitas vezes eu não me fiz entender. Muitas vezes a gente reclama. Isso acontece muito. Eu falo muito por mim. Às vezes a mulher, ela quer que o homem entenda ou imagine aquilo que ela quer. Por exemplo, eu queria tanto sair para comer pizza hoje, mas eu não falei pro meu marido que eu quero comer pizza hoje. E aí o que acontece? Na hora que a gente for sair, ele vai, por exemplo, me leva numa pastelaria. E aí a pessoa, muitas vezes acontece isso, Francisco, pode parecer engraçado, mas nos relacionamentos acontece demais, principalmente namoro. E aí o que acontece? A pessoa fica emburrada, namorada fica emburrada, fica ali brava, porque o moço não levou ela na pizzaria. E aí, de repente, como que ele saberia que ela queria ir na pizzaria? Porque ela falou: eu tô com uma vontade de comer pizza. Tudo bem, tô com vontade de comer pizza, mas você não falou que você tá com vontade, que você quer ir na pizzaria. Vou te levar na pastelaria, que é o que dá hoje.
não é? É o erro da comunicação. É o erro da comunicação. É verdade. Tem um ouvinte perguntando aqui se você ministra palestras também. Sim, dou também palestras nesse sentido de comunicação, de oratória, de comunicação não violenta. Hoje em dia, além das mentorias e além da advocacia, eu faço esse trabalho e realmente começa a dar frutos, porque a grande questão, Francisco, é quem eu sou enquanto eu falo. Eu sou aquele que eu quero que o outro adivinhe aquilo que eu quero dizer, ou eu sou aquele que sou grosso na minha comunicação e quero que o outro faça e refaça as coisas do meu jeito, ou eu sou aquele que paro, escuto, presto atenção e, além disso, faço com que a nossa comunicação seja... Porque qual que é a grande questão? Eu preciso entender que quando eu comunico, não é só para mim, é para o bem de todo mundo ao meu redor. Por isso, Francisco, um dos motivos em que eu comecei a trabalhar com ainda mais enfoque, que eu trabalho com isso desde 2015, é as questões de tantos divórcios que eu faço. Sou advogada de família. Mas aí comecei a perceber o quê? Peraí, nessa situação, às vezes só uma comunicação diferente já tinha resolvido. Não precisava ter chegado a esse ponto. Porque às vezes a situação começa pequena. Nenhum problema nasce grande. Né? Tudo começa pequeno. Então, se eu começo a trabalhar desde o começo, realmente as questões da minha comunicação, por muitas vezes, os meus relacionamentos, eles vão desaguar em situações que não poderiam chegar, às vezes, em problemas tão grandes, tão complicados. E aí, eu falo que até mesmo eu pensar antes de falar, sabe? Porque o que acontece, Francisco? Às vezes a pessoa vê, já falou. Às vezes, não estou falando palavrão, não, mas de repente ela já falou de uma forma que para o outro é muito mais pesado. Se você poderia trocar a palavra ali. Não é? Eu poderia, às vezes, falar para o outro de um jeito, mas de repente, peraí, deixa eu ver qual palavra aqui que vai evitar um conflito. Porque às vezes a gente fala assim, você está pensando o quê? O pensando, quando a gente coloca você está pensando o quê, você já está jogando a culpa no outro. Né? Muitas vezes. Agora, se eu falo assim, o que você acha de? Você já mudou totalmente o contexto. Então, muitas vezes eu parar e pensar, peraí, como que eu posso falar? Eu preciso dar uma notícia para alguém, eu preciso cobrar alguém. Como que eu falo de uma forma que vai ficar mais leve para ela? É uma coisa que eu coloco sempre. Eu estou falando de uma maneira que eu gostaria de ouvir? Se fosse eu sentado aí, eu estaria entendendo aquilo que a Tamira está falando? Eu estaria entendendo o que o Francisco está falando? Porque muitas vezes eu falo de um jeito em que eu entenderia. Poderia falar aqui com uma linguagem jurídica, por exemplo. Mas não, eu preciso falar de uma forma como o meu ouvinte entenderia. Então, se colocar no lugar do outro é fundamental para a comunicação assertiva. A Isabela está dizendo que a comunicação ela tem que ser muito objetiva, porque tem gente que fala e não fala nada. E tem muito isso também, né? Sim, que quer só encher linguiça, né? Aquela história. Então, a gente tem que cuidar também. Então, quando vai dar uma ordem, quando vai falar alguma coisa, sempre falar direto, né? Falo, por favor, é lógico, né? Mas tô com sede. Pega aquela água que está naquele lugar para mim. E não deixar o negócio aberto, né? E a pessoa às vezes te trazer um suco e achar às vezes que está realmente te agradando. Não, mas você não falou que você queria água. Não é? Então, a questão da gente ser assertivo na nossa comunicação faz muita diferença. Com certeza. Bom, esse curso de mentoria nas empresas, você faz na própria empresa ou seleciona uma equipe de funcionários e você faz essa mentoria separado? Como que funciona isso? Sim, hoje em dia existem as mentorias online que eu faço também, e existem, às vezes, depende muito da necessidade de cada empresa, de cada funcionário. Então, é preciso analisar cada situação em concreto, cada pessoa em concreto. Por exemplo, essas duas pessoas que eu faço a mentoria, eu faço online e já estou acompanhando elas aí, já tem mais ou menos uns 6 meses. Então, eu estou fazendo um acompanhamento delas, para quê? Para que entregue para a empresa um trabalho
excelente, né? De excelência. Então, até mesmo alguns detalhezinhos do ambiente de trabalho, eu consigo focar. Então, depende muito da realidade de cada empresa, se às vezes alguma palestra motivacional, ou se quer trabalhar já diretamente a questão da oratória. Então, depende muito do que cada pessoa, ou então, como eu tenho trabalhado também, questão de relacionamento, né? A pessoa quer entender o que está acontecendo no seu relacionamento, nas falhas da comunicação. E, graças a Deus, tem alguns que são casais de namorados, a gente vai conduzindo e a pessoa mesmo vai percebendo, meu Deus, ainda dá tempo de cair fora, né? Então, assim, todas essas questões são importantes para quê? Porque quem se conhece, quem sabe quem é, não permite que o outro diga qualquer coisa sobre ele que não tem sentido daquilo que realmente faz parte da essência, né? Então, trabalhar essas questões todas, eu falo que comunicação é muito mais do que mentoria, essas mentorias, né? Ela é mexer dentro da história de cada pessoa, porque existem pessoas que desde sempre viram seus pais se comunicando mal, viram gritando. O ambiente sempre foi de grito dentro de casa. Então, precisa trabalhar lá no comecinho, ou então lá na raiz do problema, se é uma questão de timidez, enfim. Para quê? Para que essas pessoas tenham depois uma maior fluência na comunicação. Se a pessoa melhora a comunicação, ele melhora como pessoa também, né, doutora? Sim, sim, e isso é fantástico, porque a gente consegue ver a evolução da pessoa. Uhum. Por quê? Porque aqueles tanto de problema que às vezes ele trazia com relação à própria fala, ele começa a perceber, peraí, agora eu não tenho mais esse problema, peraí, agora eu não estou mais me comunicando de forma violenta. Se eu não estou mais me comunicando de forma violenta, se eu estou me colocando no lugar do outro, sem dúvida eu estou me tornando uma pessoa melhor. E isso é o sentido de tudo que a gente faz. É aquela coisa, né? Nada do que fazemos na vida, uma frase, tem sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. Então, que a nossa fala seja para tocar e para fazer a diferença na vida de alguém, igual a voz do Francisco Barros. Tem uma pessoa que está participando conosco aqui. Estou acompanhando o programa desde o início. Me interessei muito pelo caso dessas duas pessoas que não se dão bem e trabalham juntas. A mentoria tem dado algum resultado positivo? Responde para essa pessoa. Tem, tanto é que elas ainda estão na empresa, né? Legal, porque como eu brinquei, né, com a patroa, você tem muita paciência, porque se fosse outro, já tinha... E essa pessoa tem um poder aquisitivo grande, né? Então, mas ela quis ver... porque eram duas funcionárias ótimas. Ela não conseguiria substituir com tanta facilidade no local onde elas trabalham. Mas ela insistiu em acreditar nelas, no potencial delas, e as duas continuam na empresa. Lógico, né? Tem dia que às vezes sai um pouquinho do eixo, que a gente precisa marcar, ali, né? A gente precisa marcar, comunicar a mentoria para mais rápido. Existem dias assim, mas também existem dias em que que uma delas fala assim, Tamires, agora eu tô parando, respirando, pensando 10 vezes antes de estourar. E aí, Francisco, eu quero, antes da gente encerrar, deixar uma dica que eu até postei no meu Instagram essa semana, que é praticar o pró. O que é o pró? Parar antes de responder qualquer coisa. A pessoa foi grosseiro com você ou falou de uma maneira mais ríspida, para. Ou seja, toma uma água, respira fundo. Depois, observa a situação, vê se agora é a hora de responder. Respira, porque muitas vezes a gente quer dar as respostas sem respirar, sem pensar, já quer, às vezes o outro está falando ríspido comigo, eu já quero dar na mesma moeda. Peraí, a tua resposta foi essa, a minha tem que ser pior do que a sua. E só depois de fazer tudo isso, aí sim você responde. Por quê? Porque aí aquela pessoa que está, como se diz, com fogo na garganta, vai ter já bebido uma água, já vai ter respirado, já vai ter saído de perto, e aí sim consegue responder. Recebeu uma mensagem no WhatsApp, a pessoa foi brava com você, falou algo que você não gostaria de ouvir, não responde agora.
deixa o tempo passar. Na hora que você estiver pronto, aí sim você para e responde. Essa dicasinha, Francisco, faz muita diferença na nossa comunicação. Com certeza. Eu acho que o primeiro passo para a pessoa realmente se dar bem é a pessoa ter consciência de que ela não se comunica bem, né? Tem um ouvinte que acabou de mandar uma mensagem para a gente aqui, falou assim: Francisco, por favor, não fale meu nome. Meu Deus do céu, como eu precisava ouvir tudo isso. Eu sou mais pelo grito, não tenho comunicação, não no meu trabalho, mas sim em casa. Ela reconhece que ela não comunica. E dentro de casa, Francisco, eu falo que qualquer lugar a gente é substituível. No nosso trabalho, vão colocar uma outra pessoa que vai trabalhar tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, mas dentro da minha casa, eu sou insubstituível. O amor que eu posso dar dentro da minha casa, só eu posso dar. A referência que eu posso ser, só eu posso ser. Então, se eu, dentro da minha... Aí, no exemplo, né? A pessoa é ótima no trabalho, se comunica super bem no trabalho, mas dentro de casa, e é lógico, né? Dentro de casa tem todo o estresse, dentro de casa é o lugar onde a gente pode ser nós mesmos, é o lugar onde a gente mais precisa exercer a paciência, exercer esse pró, né? De respirar, de parar. Então, vamos melhorar, principalmente a começar dentro da nossa casa. Porque se a gente melhora dentro da nossa casa, todas as outras situações vai melhorando como reflexo. Então, assim, é parar, é sentar, é conversar. Antes de conversar com o outro, às vezes o outro vai me dar uma resposta que eu não gostaria de ouvir. Então, em vez de brigar com ele na mesma moeda, peraí, por que você está falando isso? O que você está sentindo disso? Você acha que eu estou agindo dessa forma? É fácil, Tamires, principalmente no começo, exercer uma comunicação assim? Não é. Mas é um exercício. Então, se eu tenho o hábito de gritar muito dentro de casa, que é algo que eu vou começar a fazer? Peraí, eu vou começar a me pontuar. Gente, quando vocês perceberem que eu estou gritando demais, que eu estou falando grossa com vocês me falam, porque às vezes eu nem percebo. São detalhezinhos que muda na comunicação e que faz a diferença para todo mundo. Porque que acontece? A criança que acompanha a mãe gritando o tempo inteiro, ela vai ser um adulto que vai gritar o tempo inteiro dentro de casa também. Então, uma coisa puxa a outra. Bom demais, né? Infelizmente, não temos mais tempo. Muito boa a nossa conversa hoje, doutor Tamires. Mais algum detalhe a respeito dessa comunicação não violenta? Fique à vontade, doutor. Fica aí, Francisco, essa nossa reflexão, né? Eu, antes de me comunicar, eu preciso me colocar no lugar do outro. O que o outro gostaria de ouvir? Como o outro gostaria de ser chamado, não é? O que eu posso fazer, como eu posso me comunicar, como eu posso falar para realmente fazer a diferença na vida do outro. Lembrar sempre, às vezes a conversa que você vai ter vai ser sempre a última conversa que você poderia ter. Aquela questão do abraço, sabe? Às vezes o abraço que eu dei hoje é o último abraço que eu vou dar porque a gente não sabe. Enfim, a gente falou muito isso na pandemia. Mas a minha comunicação também. Às vezes o meu olhar, o meu sorriso, que também é comunicação, o meu pegar na mão, o meu tocar no ombro, o meu jeito de falar, dentro do ambiente de trabalho, dentro da minha casa, com as pessoas que estão mais próximas de mim, talvez seja a última vez que eu vou falar com elas. E aí? A minha fala foi uma fala que vai marcar, que vai impactar? Eu falo sempre para todos os meus mentorandos, fala sempre de forma com que os teus olhos brilhem. Porque se você fala de algo que faz os teus olhos brilharem, as pessoas que estão ao teu redor vão ter os olhos brilhando também. E esse é o sentido da vida. Oh, bom demais, né? Bom demais. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, mesmo, Francisco. Viu? Foi um prazer estar aqui. Pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, algum contato, pode passar por no Instagram, né? @Tamires Vieira Ramos, e o Facebook também é esse, Tamires Vieira Ramos. Tamires com 2 Y, MYRY. Tá certo. Tá bom? Um abraço, doutor. Gente. Boa tarde. Gente, amanhã quem vai estar conosco aqui, doutora Camila Isabela de Sono Silva, é dentista. A gente vai falar sobre clareamento amanhã, viu? Deixe de acompanhar, não. Espero vocês. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul.
até o dia 31 de julho e invista no Sicoob Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Sicoob Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Sicoob Copersul. Hoje nós conversamos com a doutora Tamires Vieira, advogada e também mentora de comunicação. Falamos hoje sobre a comunicação não violenta. Amanhã a gente volta, 11h30. Forte abraço e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras e café, Mini, Automotriz e Tracionada.